Quero trazer o nosso último convidado do dia, que é o Caio Augusto, economista do Terraço Econômico, que está aqui com a gente. Sempre muito bem-vindo aqui, Caio. Obrigada mais uma vez pela sua presença. Tenha um bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, Marco. Um prazer estar de volta aqui. Prazer é todo nosso. Caio, eu separei aqui alguns memes que eu queria falar com você sobre isso daqui a pouquinho, mas antes queria fazer algumas outras perguntas. Eu acho demais os memes que a gente encontra ali acompanhando o Terraço nas redes sociais, são muito bons. Depois eu queria até saber se é você, quem da equipe que faz. Mas antes de falar um pouquinho dos memes, recentemente você escreveu sobre economia circular. Como que você avalia a importância dela para a nossa economia brasileira? Você vê espaço para crescimento no Brasil? A gente estava falando muito de economia com a Zé agora há pouco, mas queria também saber a sua visão em relação à nossa economia aqui. Eu acredito que a economia circular ela tem um potencial razoável, basicamente porque ela faz muito sentido financeiro. É uma questão meio delicada, provavelmente algumas pessoas vão me olhar meio estranho agora, mas nenhuma empresa no mundo vai lidar com seus resíduos e colocá-los de volta nos processos, caso não seja financeiramente viável. Até, inclusive, nesse artigo, eu falei, por exemplo, dos casos clássicos que a gente tem da Nespresso e da HP. A HP ela já tem mais de 80% dos cartuchos e impressoras dela são feitos com plástico reciclado, em local que a HP pega novamente, né, tanto os cartuchos quanto as impressoras, quando elas estão em final de vida útil, e recoloca no processo. E a Nespresso tem uma meta de zerar todas as suas emissões de carbono, se eu não me engano, a partir de 2030, 2035. E, no fim das contas, o que a priori parece ser uma medida que foca apenas no sentido ecológico, no sentido ambiental, e é louvável por eu fazer, também é uma medida que é muito inteligente em termos financeiros. Porque, por exemplo, se a gente for pensar nas cápsulas da Nespresso, elas são feitas de alumínio. Não existe alumínio no planeta Terra se a gente continuar consumindo da mesma maneira. Então, faz muito sentido que ele seja reciclado. Então, é bom porque gera menos resíduo e é positivo porque economiza, otimiza os recursos, né? Isso é muito positivo. O futuro da economia mundial é justamente lidar com resíduos. Tem muito resíduo que a gente gera e não para pensar sobre isso. Inclusive, isso coincide até com essa onda recente que a gente tem, né, do ESG, que vai nessa direção mesmo, né? Não somente dessa responsabilidade ambiental, também de governança e tudo mais, mas é uma coisa que eu acho que veio para ficar. É uma preocupação que vai ser cada vez maior. Mas não se esqueçam, nenhuma empresa faz isso porque está querendo passar uma boa impressão. Ela faz isso por dois motivos, porque ela está querendo passar uma boa impressão, porque isso é de fato muito bem visto pelos mercados, inclusive até fundos ESG esse ano têm tido uma resiliência maior do que os fundos não ESG, pelo menos os lá de fora, mas também há uma preocupação disso ser financeiramente viável, você tornar a empresa mais eficiente no uso dos recursos dela. Então eu vejo que há uma perspectiva muito grande para a economia circular, embora a economia circular não seja tão conhecido, né? Parece uma coisa meio distante da realidade, mas é basicamente colocar, dentre outras coisas, colocar os insumos que são utilizados na produção de volta na produção, de forma que você possa utilizá-los repetidas vezes. Uhum. Ô Caio, a gente tem falado muito também sobre vários países da Europa entrando no seu segundo lockdown, números de casos aumentando no mundo todo do Covid. Eu queria saber, na tua opinião, como que você avalia um possível impacto disso? O que isso poderia causar para a nossa economia brasileira? O impacto disso é de uma redução na atividade, basicamente. O que é muito complicado é o seguinte, até nas outras vezes que a gente conversou aqui, né, a gente colocou esse assunto na mesa, nós estamos hoje no dia 6 de novembro, temos perspectivas muito positivas, Fiocruz anunciou que vai produzir aí 210 milhões de vacinas, já começando isso em janeiro, mas assim, nós ainda não temos confirmação em termos de saúde de uma equalização desse problema. Nós ainda não temos efetivamente uma vacina, entendeu? Ou umas vacinas, né? Mais de uma vacina, que tem várias em fase 3. Então, tal qual nós observamos
se eu puder chamar dessa maneira, baixada de guarda nos Estados Unidos e na Europa, dando a entender que já haviam passado pelo ápice da situação e, de fato, é uma situação que não está controlada ainda, eu não descarto que isso possa acontecer aqui no Brasil. Especificamente, e aí previsão, especificamente em janeiro. Em janeiro não, em dezembro. Porque período de férias, período de viagem para praia, período de confraternizações, né? Em finais de semana regulares já temos uma certa dificuldade, né, de manter esse isolamento social. Então nesse período, né, Natal, Ano Novo, um pouco mais complicado. Então eu não descartaria. Inclusive já existem alguns hospitais no Brasil que já estão se preparando para possivelmente reativar os seus leitos de Covid. Então, é uma possibilidade real. O que me deixa um pouco mais tranquilo, e até uma coisa que eu costumo brincar, que apesar de não ter nem 30 anos, eu sou um economista meio à moda antiga, eu gosto de conversar com as pessoas que estão ali passando pelos processos. Uma coisa que até um Uber me falou, né, nessa última vez que eu estive em São Paulo, peguei vários Ubers, né, mas um deles me falou, ele falou assim, cara, aqui em São Paulo as pessoas estão um pouco mais conscientes da seguinte coisa, se a gente não levar a sério a situação, as coisas vão fechar de novo. Então, com isso, claro, isso é uma observação anedótica e tudo mais, mas, de fato, nessa altura do campeonato, em novembro, não tem como a gente imaginar que as pessoas não tenham noção do que está acontecendo. Então, pelo menos se protegendo, as pessoas estão mais. Porém, para além de ter essa preocupação, as pessoas precisam focar nisso, porque, de fato, digo de novo, por mais que eventualmente isso aí jogue água no chope nessa sexta-feira, o problema ainda não está resolvido. Não tem como a gente carimbar, já vamos tratar aí de cenários pós-pandemia, ainda não tem como a gente falar disso. A gente está vivendo uma pandemia e isso ainda vai demandar uma atenção razoável. Ô Caio, muito bom dia, obrigado pela participação de sempre. Uma pergunta que eu queria entender um pouco mais assim, a gente está falando aqui com a Zen, né? Acho que até a gente vem sinalizando uma possibilidade, vem confirmando a possibilidade realmente de vitória do candidato democrata lá nos Estados Unidos. E também a gente tem todas as questões aqui no Brasil e no mundo, né? Aqui no Brasil a gente tem aumento de queimadas, a gente tem o assunto ESG. Falando um pouco de um skill, né? De uma habilidade de um economista hoje, esse assunto, ele começa a ganhar muito peso, ou seja, todos os economistas precisam entender mais esse assunto, e como é que tanto economistas, as empresas podem utilizar isso a seu favor, ou seja, gerar mais receita, se diferenciar, realmente essa questão socioambiental de governança vem ganhando muito peso, e como é que na nossa visão o Brasil pode sair fortalecido, pode se destacar em relação a esse tema, né? Lembrando que a gente tem, aqui é um país agro ainda, tem uma representatividade muito grande do PIB agro, enfim, não tão grande, mas assim, em termos nominais nós somos ainda referência, enfim, todo esse assunto, como é que a gente pode sair fortalecido de todas essas questões que a gente está passando nesse ano de 2020, né? Primeiro, começando da parte dos negócios, eu acho que é importante que as pessoas, se você gere negócios ou se você participa da gestão, se você tem um negócio, se você participa da gestão dele, é importante que você pense que a melhor política de negócio é sempre a honestidade, é sempre você levar a sério todas as suas relações comerciais com seus fornecedores, com seus funcionários, que no final do dia, isso levado aí do topo da cadeia até em todas as instâncias dentro da empresa, isso na verdade é o que é governança, né? Não é só um código que fica ali na parede, na sala do CEO e não serve para nada. Isso aí tem que ser levado muito a sério. E socialmente, em termos de governança, em termos de responsabilidade social, em termos de responsabilidade ambiental, deve ser levado em consideração que as empresas que relegam isso, que até parece uma coisa difícil, né? Mas eu vou levar tudo isso a sério, como é que meu negócio vai ser rentável? A pergunta dos próximos anos vai ser o contrário. Se você não levar isso a sério, como é que seu negócio vai ser rentável? Porque cada vez menos as outras empresas vão querer se relacionar com empresas que não levam isso a sério. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, não tem como. E a respeito da nossa relação com os Estados Unidos, com o Biden, eu acredito que é o seguinte, eu até
eu estava assistindo a Zeina falar agora, né? Vocês perguntaram, o Jair Bolsonaro disse que a gente tem o que perder caso o Trump não se reeleja. E eu fiquei com a mesma dúvida dela. Perder o quê? Porque até agora a gente teve uma relação razoavelmente subserviente em relação aos Estados Unidos e não necessariamente isso nos trouxe algumas benesses. Na verdade, não trouxe praticamente nada. Se a gente olhar de uma análise bem fria mesmo, todas as concessões foram unilaterais, do Brasil para os Estados Unidos. Então, não sei que parceria é essa que só um lado faz, né? E com o Biden, a gente tem uma volta aos acordos multilaterais. Isso é muito positivo. Significa que necessariamente o Brasil vai receber um grande fluxo de capitais? Não necessariamente, mas a possibilidade de acordo se amplia, porque reduz essa possibilidade, esse campo aberto com o Trump, em seguida com o Bolsonaro, e depois também com outros líderes mais populistas, reduz essa política de embate que, no final das contas, não resolve nada. Você coloca todos os contratos na mesa, fala que você vai renegociar tudo isso, porque você supostamente está sendo perseguido pelas outras nações do mundo, etc, etc, e no final das contas você faz o mundo ficar mais caro. Tem um dado que saiu no Wall Street Journal, umas 2, 3 semanas atrás, que a OCDE levantou, que o mundo, depois da guerra comercial, vai ficar 100 bilhões de dólares mais caro. E por que fica 100 bilhões de dólares mais caro? Porque todo mundo quer proteger as próprias divisas e levar o seu país a um patamar grande novamente, vocês sabem de quem que eu estou falando, e no final das contas você torna o seu aço mais caro, você dificulta de negociar com outros países, entendeu? Tanto é que até uma coisa que eu andei me lembrando aí nessa semana, né, cujo foco principal foram justamente essas eleições, eu lembro que em 2016, uma das coisas que o Trump falou em campanha, e obviamente era impossível de cumprir, é que se ele entrasse, os Estados Unidos produziriam um iPhone inteiramente lá. E aí eu não lembro se foi a Economist que fez um levantamento de quanto que custaria um iPhone 100% americano. E era coisa de 4, 5 vezes mais caro. Então, assim, eu acredito que rumando para o fim dessa política totalmente beligerante, de vamos colocar as armas na mesa e depois a caneta para assinar os contratos, eu acho que a gente tem a se beneficiar. Inclusive, até recentemente enviaram aqui para mim uma reportagem uma reportagem da Veja, né, falando Biden quer recomeçar do zero relação com Bolsonaro. Se isso for verdade, é muito bom. Vai depender também do pragmatismo do presidente, que tende a não ser muito pragmático pelos 30 anos, quase 30 anos de Congresso dele e os 2 anos de governo agora. Porém, se a gente caminhar para esse pragmatismo maior, o Brasil sai mais beneficiado do que a relação atual, que, a meu ver, digo de novo, não nos beneficiou em absolutamente nada. E por falar em Trump, eleições americanas, vamos atualizar como que está agora, nesse momento, com a Débora Oliveira, que está trazendo informações para a gente. Fala, Débora. Vamos lá, Paula, olha só, existe um instituto de pesquisa, o Decision Desk, ele não é um anúncio oficial, mas esse instituto já está declarando o Joe Biden como vencedor da corrida presidencial por lá, né? Porque sem os votos da Pensilvânia, o Trump não tem como ganhar. E como o Biden conseguiu virar lá, só para poder atualizar os números, lá já tem 98% dos votos computados, e o democrata está com 49,47%, passando na frente do Trump, que está com 49,39% dos votos. A Pensilvânia vale 20 votos no colégio eleitoral. Por isso, se confirmada lá realmente a vitória, o Biden não precisaria de nenhum outro estado, e aí sim seria confirmado. E aí esse instituto já está declarando, então, o democrata como vitorioso. Ainda não é aí, claro, um anúncio oficial, né? Mas aí já tem gente comemorando aí, né, anunciando essa vitória do democrata. Vamos só dar um giro para poder o pessoal ficar por dentro rapidinho, Paula. Vamos lá. O Ibovespa chegou a zerar as perdas, mas agora continua segurando aí os 100 mil pontos, 100.596 pontos. Está caindo agora ligeiramente 0,15%. Lá fora os índices futuros melhoraram um pouco. Dow Jones está no 0 a 0, S&P 500 cai 0,12%, Nasdaq está caindo 0,28%. O dólar foi que virou um pouquinho, agora está meio que no 0 a 0, só cotado a 5,52, Paulo. Tá ótimo, Débora, obrigada. Você volta a qualquer momento atualizando pra gente. Eu quero voltar aqui com o Caio. Ô, Caio, agora uma pergunta. Quem é que fica fazendo os memes do Terraço Econômico? Que eu vou pedir pro pessoal soltar aqui na tela. Tem um melhor que o outro, Caio. É você?
Paula, meu Deus, você me jogar essa questão no colo me dá uma alegria tremenda. Nós temos um grupo nosso, né, do Terraço, no WhatsApp, e a gente fica sempre de olho, né? Ah, putz, saiu esse meme aqui, legal, tá, vamos colocar. E em dias que tem grandes decisões ou grandes questões acontecendo, como no caso essa semana, né, que foi praticamente ininterrupta aí a quantidade de informações, aí a gente aproveita, né? De fato, tem muita coisa. É sensacional ali, ó. Essa daí que a gente está na tela. Você tá vendo? Não sei se você consegue visualizar aí, né? Essa daí que é do Glauber, tá falando, vamos vender uma urna eletrônica para os Estados Unidos, mas o carregador separado. Exato, a gente remetindo a questão da Apple, né? Vendendo iPhone sem carregador. Difícil, né? Pra gente entender como que vende um celular sem carregador, esse meme da urna eu achei ótimo. E a gente tem mais uma também. Deixa eu dar mais uma olhada. Qual que é a outra que a gente tem? É do Terraço a próxima? É também. Mandou pra Lu e tá 2 dias contando papelzinho. Essa daí, pra mim, foi a melhor, viu, Caio? Ah, cara, nossa, teve uma também que essa... A gente sempre faz uma certa curadoria, né? Se possível for chamar dessa maneira. E essa, quando eu vi, eu falei assim, gente, ó, essa eu não vou nem pedir autorização, essa eu vou só mandar mesmo, que era o mapa dos Estados Unidos e o Juan Guaidó, assim, posicionado, falando, olha, Juan Guaidó, vendo as dificuldades aí das eleições dos Estados Unidos, decide assumir a presidência. Eu achei um barato, achei muito boa, cara. Mas passei mal de dar risada. E é legal, né, para dar uma leveza na coisa, né? Tem, com certeza. Numa eleição como essa, e principalmente se né, caminhar para o que a gente está realmente esperando que vai acontecer nos próximos minutos, inclusive, a gente sai de um estado de praticamente tensão permanente para outro de vamos assentar a poeira, vamos voltar para a política como ela deveria acontecer. E aqui eu faço até um adendo importante. O sentimento de vamos mudar todas as coisas que estão aí, e eventualmente demonizando talvez um pouco a política, ele gerou aí várias eleições pelo mundo e provavelmente vai continuar a gerar, mas no final das contas o brasileiro e na verdade o eleitor como um todo, no mundo todo, ele prefere estadistas, e por estadistas eu quero dizer quem resolve, porque pessoal, no fim das contas, sabe o que acontece? Quando acabam o apoio político e o dinheiro, não tem conversa, entendeu? Não vai ser do nada que uma pessoa sem apoio político e sem recursos para tocar as mudanças, tocar os projetos que tem, não vai ser fácil para essa pessoa se manter lá. Então, sempre lembremos-nos disso, independente da época. Vai parecer que eu estou falando para agora, mas isso é uma coisa que deveria ser atemporal. Todo tipo de parceria que deve ser feita entre empresas, entre pessoas, entre países, ela deve ser levada em conta pelo pragmatismo, pelo que pode ser realmente entregue ali, pelo que pode ser realmente trocado ali. E não somente por afinidade de qualquer natureza. Porque, no final das contas, e agora dando nome aos bois aí, se ficarmos em uma postura cega diante dessa quase, né, não vou falar isso para não azedar o caldo, mas diante dessa quase derrota do Trump que a gente está aí observando agora, se o Jair Bolsonaro ficar nessa mesma postura de, meu Deus, mas poderia ter sido o Trump e tudo mais, pode ser que, como bem a Zeina falou, nós que já não somos prioridades para a pauta dos Estados Unidos, fiquemos em último lugar das pautas de não prioridades, o que é muito ruim. Então aí não vai adiantar nada. Numa analogia que eu faço, é a mesma coisa do entendimento do governo sobre o que é governar, numa comparação entre o que foi no começo de 2019 e o que está sendo do primeiro trimestre de 2020 para cá. Parece que o governo finalmente entendeu que na política ele precisa negociar, ele precisa articular. E não tem nenhum pecado. A articulação política não é necessariamente corrupção. Isso precisa ser colocado na mesa. Só que o tempo que foi perdido nisso e o foco também vai nos custar caro, porque 2021 é um ano absolutamente estratégico e não vai dar tempo de ficar vendendo cargo daqui e dali, oferecendo CPMF daqui e dali, para resolver problemas da magnitude que a gente tem para resolver urgentes em 2021.
Caio, a gente agradece muito a sua participação aqui com a gente na BMC News, sempre muito bem-vindo. Gostei bastante do senso de humor do Terraço. O Terraço, gente, é um canal maravilhoso. Quem nos segue, começa a seguir o Terraço Econômico. São economistas de grande nome, de credibilidade no mercado, que a gente tem ali aquela, foi o que o Caio falou, tem a brincadeirinha, mas também tem muito assunto sério discutido ali no Insta, nas redes todas do Terraço Econômico. E sempre muito bem-vindo todos vocês aqui, o Arthur, o Vitor, o Caio, sempre vocês muito bem-vindos aqui na BMC News. Tenha uma ótima tarde, um ótimo dia, um bom final de semana, Caio. Igualmente, valeu Paula, valeu Marco, valeu todo mundo. Em breve estamos aqui, né? Só aguardar. Certeza.